considerada, na visão dela, como parte economicamente mais fraca, e por isso uma interpretação, por exemplo, do pacto antinupcial de uma maneira mais favorável à vulnerabilidade da parte mais fraca, ou seja, como se interpreta o contrato de consumo da maneira mais favorável ao consumidor. Então, esses foram os principais aspectos apontados nesse painel, e eu vou procurar aqui trazer outras questões para acrescentar a esse debate. Muito bem, há uma dúvida, que é uma dúvida eterna no Brasil, e acredito que também seja uma dúvida aqui em muitos países da Europa, como definir o contrato. No Brasil, uma doutrina que eu procuro chamar de clássica, entre os quais Darcy Bessoni, Maria Helena Diniz, Álvaro Vilaça Azevedo, autores de Teoria Geral do Direito e de Direito Privado como um todo, eles conceituam o contrato, a despeito do nosso código não conceituar, com a mesma noção de contrato que está no artigo 1321 do Código Italiano, com adaptações. O contrato é um negócio jurídico bilateral plurilateral que visa a criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Hoje no Brasil, essa é a visão de contrato que prevalece. Temos, a partir da ideia de patrimonialidade, a concepção de que, se esse conceito prevalece, e é o que prevalece nos manuais e nas obras de direito contratual, não é possível encaixar um casamento como contrato, porque o conteúdo do casamento é muito mais do que um conteúdo patrimonial, muito além do que a patrimonialidade mencionada pelos italianos. E eu tenho um problema, que acredito que seja um problema também do professor Simão, é um problema do professor João Aguirre, problema do professor Maurício, do professor Rodrigo Toscano, que nós lecionamos praticamente todo o direito civil, desde a lei de introdução até o direito das sucessões. E nós temos alguns conflitos. Eu tenho alguns conflitos de algumas teses que defendo em contratos, com algumas teses que defendem o direito de família. Percebo que em direito contratual sou intervencionista, mas em direito de família sou liberal. E fico em dúvida, quem sou eu? Porque afinal de contas, em um livro 3 de contratos, eu tenho uma determinada visão. No livro 5 de família, eu tenho uma outra visão. E misturando tudo isso, qual é o resultado? Essa é a grande dificuldade. Muito bem, esse conceito de patrimonialidade, de conteúdo patrimonial, é muito contestado hoje no Brasil, e entre várias obras que procuram um conceito contemporâneo de contrato, eu cito aqui o conceito do professor Paulo Nalim, que em uma tese de doutorado na Federal do Paraná amplia o conteúdo patrimonial para também o conteúdo existencial. E ele define o contrato como uma relação entre pessoas, intersubjetiva, baseada na solidariedade funcional e que traz efeitos não só patrimoniais, mas, como está no destaque, efeitos existenciais, não somente em relação às partes contratantes, mas também em relação a terceiros. Nesse conceito contemporâneo de conteúdo existencial, sem dúvida, nós podemos situar o casamento. Sei também, isso foi dito ontem pelo professor Pamplona Corte Real, que há uma definição do Código Português, no artigo 1566, de que o casamento é um contrato, e que isso é muito contestado. Aliás, o professor Corte Real, na sua obra sobre direito de família, ele traz essa questão de enfrentamento. Ele começa analisando a questão da culpa e traz uma questão interessante para debate que nós precisamos debater no Brasil. Uma responsabilidade civil que surge dentro de um casamento, ela tem natureza contratual ou ela tem natureza extracontratual? Aliás, chama debate, porque ninguém nos respondeu isso ainda. Se acabamos com o paradigma da culpa e começamos com o paradigma da responsabilidade, a mensagem que é passada a nós é que a responsabilidade é objetiva. Porque se não há culpa, existem dois modelos de responsabilidade civil: a fundada na culpa e a que independe de culpa. Isso vai gerar uma responsabilidade civil independentemente de culpa do cônjuge, o que é pior do que o modelo com culpa. Seria uma responsabilidade pressuposta que já gera o dever de indenizar? Quais seriam as excludentes dessa responsabilidade objetiva? São questões que nós temos que resolver automaticamente com essa afirmação de que, se acabamos com o paradigma da culpa e começamos com o paradigma da responsabilidade, como essa responsabilidade será tipificada? Será uma responsabilidade objetiva?
Para mim, isso é um completo desastre em matéria de responsabilidade civil, pensando na responsabilidade civil, seja contratual ou extracontratual. Mas voltando à questão, o contrato, sem dúvida, hoje em matéria de direito contratual, o contrato tem um conteúdo existencial. O próprio STJ hoje faz uma divisão de contratos existenciais, Superior Tribunal de Justiça no Brasil, em contratos existenciais, aqueles que envolvem a tutela da pessoa humana, e contratos patrimoniais. E mais do que isso, o nosso STJ entende que alguns contratos, por esse conteúdo existencial, eles geram uma responsabilidade civil por dano moral pelo simples descumprimento e com dano presumido ou in re ipsa. Cito como exemplo: negativa de contratação de internação no contrato de plano de saúde. Cito, por exemplo, longa demora na entrega da casa própria, lesão à saúde, lesão à moradia, valores que estão no artigo 6º da Constituição, da nossa Constituição brasileira, direitos sociais que são constitucionais. Nesses dois casos, o inadimplemento vai gerar dano moral. Temos isso também sendo aplicado no contrato de trabalho. Já há uma tese no âmbito trabalhista muito forte, no sentido de que, se uma pessoa trabalha muito tempo numa empresa, a mera dispensa sem justa causa gera um dano moral presumido, por aquilo que é chamado de dano existencial. E já temos repercussões no âmbito trabalhista e familiar. Há um julgado recente de Tribunal do Trabalho no Brasil que deu uma indenização por dano existencial para um ex-empregado que acabou perdendo o casamento por excesso de trabalho, concluindo que ele trabalhava demais, que havia uma atitude abusadora do empregador e que, portanto, haveria um dano moral pelo divórcio causado pelo trabalho em excesso. Como é que nós transportamos isso para o campo do direito de família especificamente? Hoje já se afirma no Brasil, primeiro, que o princípio da função social do contrato, criação nossa, na lei, tem uma eficácia interna. Isso é praticamente pacífico na doutrina brasileira depois de muitas resistências. Tem aplicação entre as partes contratantes, para a mitigação da força obrigatória do contrato quando ela for necessária, para afastar o desequilíbrio contratual, para tutelar a pessoa humana, para conservar o contrato quando isso for necessário, e para tutela da pessoa humana na linha do que consta do enunciado 23 da primeira jornada de direito civil. Também a tutela da pessoa humana dentro de uma relação contratual, quando isso for necessário. Muito bem, senhores. Transpondo isso para o direito de família, aproveitando os exemplos que mostrei agora há pouco. Se eu reconheço que o casamento é um contrato, e se reconheço que tem conteúdo existencial, um mero rompimento do casamento vai gerar dano moral presumido. Já percebam o perigo que é a contratualização do direito.